Doutor, por favor. Boa noite a todos. Antes de tudo, muito obrigado sempre pelo convite, Dr. Peron, e muito obrigado à doutora Camilla para organizar essa pauta muito interessante, porque sabemos que o tema dos menores é um tema tão interessante quanto complexo e precisa ter muito cuidado. As novas regras, a nova lei, certamente também deve ser lida à luz da última decisão do Tribunal Constitucional, como estava lembrando o Dr. Peron, a 142 de 2025, que ofereceu e reafirmou muitos princípios fundamentais em favor dos descendentes. Mas vamos tentar, antes de tudo, vamos tentar um pouco resumir os casos mais comuns, sem qualquer pretensão de ser exaustivo, para depois tentar também responder às dúvidas, perguntas que foram colocadas na dica da doutora Camilla. Sempre com a solicitação de seguir as indicações e a estratégia do próprio advogado ou advogada, que, trabalhando nessa matéria, é um super, hiper especialista, então sempre vale a pena seguir as indicações, também porque se o advogado, se a advogada, se está compartilhando uma estratégia é porque tem um critério, tem um estudo atrás. Por enquanto, vamos lá. Tentei um pouco de resumir os casos mais comuns. Em caso, por exemplo, de novo julgamento. Em caso de novo julgamento, a minha sugestão é de incluir os menores no processo, então iniciar claramente um processo judicial contra o decreto, contra a nova lei, quindi incluir os menores independentemente da idade deles. Se isso não for possível por motivos financeiros ou por qualquer motivo, podemos avaliar também uma outra estratégia, cientes dos riscos claramente envolvidos, ou seja, protocolar apenas em nome do genitor transmissor e, se o tribunal claramente aceita intervenções, incluir o menor somente após a próxima decisão do Tribunal Constitucional, que sabemos provavelmente que vai chegar no primeiro semestre do 2026, que vai julgar sobre a nova lei. No caso, ao contrário, no caso di processo pendente sem menores, quindi um processo que está em andamento, sem que os menores foram colocados na petição inicial, menores nascidos antes da nova lei 74/2025, com audiência já agendada para antes de maio de 2026. Aqui, na minha opinião, podemos ter duas estratégias. Podemos aguardar a decisão do Tribunal Constitucional, que deverá pronunciar-se sobre, como sabemos, a nova lei, e sabendo que temos boas chances, como já falamos em live anteriores, depois da última decisão, a última sentença do Tribunal Constitucional. Ou podemos fazer um intervento, sempre, logicamente, nos tribunais que aceitam a intervenção, um intervento em favor dos menores que não estão no processo. Partindo do pressuposto do que pai e mãe já manifestou a vontade de obter a cidadania antes da nova lei e que esse desejo também inclui seus filhos menores, que não têm capacidade autônoma de agir. Então, não seria juridicamente correto, na minha opinião, distinguir dentro de uma mesma família pai, mãe dos seus filhos e fazer uma distinção até mesmo entre os mesmos filhos, adultos ou menores. Além disso, o Tribunal Constitucional reiterou, na última sentença, reiterou claramente que a transmissão da cidadania é baseada no vínculo da filiação. Sobre isso não tem dúvida. E o nascimento rappresenta o requisito para a aquisição da cidadania. Por essa razão, a cidadania é transmitida ao filho de cidadão italiano, devendo ser aplicada a regra em vigor no momento da filiação, e não uma regra posterior diferente, como no caso
da lei italiana. Alternativamente, se o juiz não concordar e pretende aplicar a lei italiana, vamos levantar também a questão de legitimidade constitucional, com base na violação dos artigos 3, 29 e 30 da Constituição, sem dúvida, sem esquecer os artigos 7 e 8 da Convenção da Nova York, e sem esquecer também os princípios comunitários de legítimo affidamento, confiança legítima e unidade familiar. No caso, então, essa claramente seria a estratégia em caso de intervenção. No caso de processo pendente sem menores nascidos antes da nova lei, com audiência marcada para depois de maio de 2026, que sabemos que é o prazo que a atual lei fala para registrar os menores. O que ainda a audiência não está marcada, porque são muitas as perguntas que chegam sobre isso. O que vamos fazer? Digamos que, mesmo neste caso, é possível realizar uma intervenção para as menores com a mesma estratégia que já falei, mas esses casos serão certamente julgados após a decisão do Tribunal Constitucional sobre a nova lei. Portanto, confiando que o Tribunal Constitucional permaneça coerente com os princípios já expressos com a sentença 142, a situação deverá retornar à anterior à nova lei, com a possibilidade de transcrição automática de menores após a sentença. Logicamente, se a sentença do Tribunal Constitucional não chega no prazo, não chega antes de maio de 2026, a sugestão é aquela de fazer a intervenção. Depois tem processos já concluídos, com pastas já encaminhadas no comune para transcrição antes da nova lei. Agora, nesses casos, estamos tranquilos, não vamos ter problemas, aplica-se a legislação anterior, independentemente de o menor ter sido ou não incluído na decisão judicial. Tem processos também já concluídos, mas a pasta foi encaminhada no comune para transcrição após a nova lei e o menor não foi incluído na decisão judicial. Allora, nesse caso, os municípios estão começando a se recusar a transcrever os menores como cidadãos por nascimento, não? Porque nós estamos pedindo a transcrição dos menores como cidadãos por nascimento. Algum comune está levantando também uma questão de competência. Eles dizem que o consulado italiano é competente em caso de cidadania por benefício de lei. Nesses casos, é possível, com certeza, recorrer contra essa decisão, com fundamentos semelhantes aos já expostos para a intervenção no processo. Aquilo que já falei antes vale também nesse caso. Justamente o que estou falando para os municípios, para os funcionários, é um pouco de paciência. Vamos esperar um pouco, porque daqui a 6, 8 meses, provavelmente, vamos ter uma sentença do Tribunal Constitucional, que provavelmente nós temos, digamos, todas as expectativas legítimas em uma decisão positiva, então provavelmente vai cancelar a retroatividade da lei italiana. Então não vale a pena encaminhar de volta a documentação, as certidões dos menores, falando, não posso transcrever as certidões agora. Ok, espera um pouco, mas não faça claramente, não faça isso, não devolva a documentação. Ou pelo menos faça um indeferimento que eu vou recorrer contra o indeferimento. Último dos casos que eu cogitei, que eu pensei, que o caso que dos cidadãos reconhecidos, que estava falando a doutora Camila, os cidadãos já reconhecidos, já registrados no AIRE, que devem registrar os próprios filhos menores. Então, a lei atual permite o registro das crianças nascidas antes da lei, como sabemos, até maio de 2026. Ou, em caso de crianças nascidas depois da lei, dentro de um ano do nascimento. Agora, no caso de menor que se torna maior, a declaração de vontade deverá ser feita do menor que vira maior, sozinho, não precisa mais dos pais. Agora, o registro, como é feito? O registro será feito como cidadãos naturalizados por lei.
não por nascimento. O que significa isso? Para explicar uma vez por todas. Significa que eles poderão transferir sua cidadania italiana para os filhos futuros somente sob certas condições. Por exemplo, a última circular aqui do Ministério do Interior fala que, independentemente da transmissão da cidadania por benefício, por nascimento, por naturalização, por casamento, o cidadão pode transmitir para os filhos a cidadania italiana caso dimostri a residência continuativa ininterrotta por 2 anos, antes do nascimento do filho. Então, não é que ser cidadão por benefício de lei impede, de qualquer forma, a transmissão do direito, claramente tem limitações. Essa é uma das limitações, é essa, logicamente, sem dúvida. Mas o menor vai ter o próprio passaporte, pode viajar, pode ficar claramente na União Europeia, pode estudar aqui e poderá claramente ter a sua vida também aqui na União Europeia, caso queira. Mas qual é o problema? Que sobre esse assunto, eu pessoalmente não gosto dessa questão do benefício de lei, lógico, ninguém gosta. Não estamos falando sobre isso. Não é uma coisa boa, sem dúvida. Mas o meu raciocínio é o seguinte: precisamos dizer a verdadeira verdade. A Itália está abandonando o sistema baseado no iure sanguinis, estava falando antes a doutora Camila sobre isso, para passar atualmente a um sistema híbrido de reconhecimento, ou seja, um sistema onde o local de nascimento ou a residência contínua e ininterrupta são requisitos para a transmissão do direito. Agora, em um cenário como esse, me parece que a trajetória, claro, ninguém pode prever o futuro, mas a trajetória da Itália é que dentro de 20, 30, 10 anos, quem sabe, também os filhos de cidadãos nascidos no exterior, não tenham direito à cidadania, equiparando-se assim os cidadãos nascidos, quindi cidadãos por nascimento, aos cidadãos por benefício de lei. Então, o que acontece? Que no futuro essa distinção pode, portanto, deixar de ter qualquer significado. Então, essa é a minha preocupação, de não ter um plano B, porque se nós vamos deixar tudo pela sentença do Tribunal Constitucional, tudo bem, pode ser uma escolha, pode ser uma estratégia, não é uma estratégia muito prudente, mas é uma escolha, pelo amor de Deus, eu respeito. Mas se essa decisão não chega até maio de 2026, o que vamos fazer? Vamos arriscar tudo, vamos deixar todas as nossas fichas, não? Vamos fazer esse bet, essa escommessa, esse desafio. Eu não posso prever o futuro, mas não será a primeira vez que uma corte italiana faça um reviravolta. Agora nós temos todas as princípios, temos todas as expectativas que a Corte possa, o Tribunal Constitucional possa se conformar àquilo que é a precedente sentença de ontem, digamos. Mas nada impede a ele se desgostar disso. Então, a minha opinião é aquela de justamente manter sempre esse plano B, antes de justamente ver o que acontece no Tribunal Constitucional. No entanto, as decisões do Tribunal Constitucional, como todos sabemos, têm um efeito retroativo. Quindi, a menos que a decisão expressamente não determine o contrário, tem também sentenças que determinam que são válidas só para o futuro. Mas, geralmente, tem efeito retroativo. O que significa? Que se o Tribunal Constitucional decidir que o efeito retroativo da nova lei é inconstitucional, o ato administrativo de reconhecimento da cidadania por benefício de lei vira ilegítimo, seria ilegítimo. E poderia ser anulado ex officio ou a requerimento da parte. Sobre esse ponto, a jurisprudência do Conselho de Estado, do Conselho d'État, que seria o Supremo
tribunal amministrativo italiano che fa esattamente isso, che quando un atto amministrativo vira illegittimo in consequenza di una sentença do Tribunal Constitucional que tem efeito retroativo, é a mesma administração pública que deve ex officio cancelar esse ato. Ou, caso isso não acontece, caso não chega, por exemplo, uma circular administrativa para disciplinar essa questão, é a mesma parte que pode pedir isso, pode fazer isso. Claro, não é a coisa mais fácil do mundo, concordo. É um dor de cabeça, concordo. É tempo e dinheiro, concordo com vocês. Mas é possível voltar para trás, é possível cancelar se isso acontece. Sobre a questão a pergunta claramente da doutora Camila sobre a possibilidade de apresentar a declaração de vontade só um dos cônjuges com uma guarda exclusiva. Então, agora, pelo menos na Itália, a guarda exclusiva não vai excluir a autoridade parental. Okay? Vai permitir de fazer as ações mais, digamos, ordinárias, mas que tem a guarda exclusiva não tem uma força, digamos, absoluta e ilimitada. Para as ações extraordinárias, mais relevantes, digamos, de maior interesse para o menor, pelo menos a lei italiana exige a intervenção do outro genitor. Ou, na assenza de acordo, a obtenção de uma autorização do juiz tutelar. Cioè, o que significa isso? Por exemplo, na Itália, eu estou acostumado, quando vou fazer um divórcio, a colocar nas regras do divórcio também já a autorização dos genitores recíproca para a emissão do passaporte dos filhos menores. E também para emitir o próprio passaporte. Cada genitor reciprocamente se autoriza. Agora temos que também colocar essa regra, provavelmente essa dica. Ou seja, que o genitor já autoriza o outro genitor a fazer isso. Porque caso o outro genitor não seja de acordo, deve motivar esse desacordo, logicamente, a única solução, temos dois caminhos, substancialmente. Ou privar, demonstrar que o outro genitor se desinteressou do filho, nem sabemos onde está. Agora, nesse caso, vamos cancelar a autoridade parental, vamos cancelar a paternidade, vamos fazer uma ação disso. Ou vamos, claramente, obter um nulla osta, uma autorização do juiz. E qual é o juiz tutelar no exterior? É o cônsul. O cônsul italiano tem funções de juiz tutelar. Então, como já fiz no passado por passaportes de filhos menores, se apresenta um recurso ao juiz tutelar, o cônsul vai entrar em contato com outro genitor para ouvir também as razões, não? Por exemplo, um perigo de fuga, outro genitor quer o passaporte italiano do filho para sair do país, ir embora. Logicamente, temos que ouvir os dois lados e depois toma uma decisão, autoriza ou não autoriza a parte a fazer uma declaração de vontade. Mas veja como tudo isso vai atrasar, como estava falando a doutora Camila, vai atrasar o nosso processo, independentemente que se estamos de acordo ou não em fazer essa declaração de vontade, mas por como está estruturada, sem dúvida, esse processo é sem proporcionalidade. E não podemos nos esconder atrás de um dedo, porque aqui ou tem capacidade ou tem má vontade. Não é possível que a administração pública cogitou um sistema de declaração presencial com as ferramentas que hoje temos. Não estou falando de inteligência artificial, pelo amor de Deus, estamos ainda muito atrás disso. Mas ferramentas que são utilizadas há mais de 10 anos, como assinatura digital, e-mail pack, SPID, identidade digital, são coisas que um italiano no exterior pode fazer, deve ter direito a fazer e, sinceramente, pode resolver de forma imediata essa burocracia que não faz sentido, na minha opinião. Da último, sobre a declaração de vontade com reserva.
Então, a declaração de vontade no direito italiano é um ato unilateral que visa produzir um efeito jurídico no tempo. Ponto. Eu faço a declaração de vontade, tem esse efeito. Então, digamos que, em linha geral, é difícil admitir a colocação de uma condição ou de uma reserva de efeitos. O que pode acontecer? Pode acontecer que o consulado se recusa de aceitar. Você chega lá com essa declaração e ele fala, não, não aceito. Ou, se aceito, considero essa declaração com reserva ineficaz, com o risco de não obter a transcrição, mesmo por benefício de lei. Então, na minha opinião, depois, repito, siga as instruções e as estratégias do advogado, pelo amor de Deus. Mas, para mim, para eu, Ricardo, essa não é uma solução prudente, feita com prudência, porque vai me expor a um risco. Allora, eu prefiro, ok, obter o benefício de lei e depois, em caso de sentença positiva para nós, do Tribunal Constitucional, cancelar o ato administrativo que vira ilegítimo para voltar a obter uma transcrição de cidadão por nascimento. Eu, acredito de ter respondido mais ou menos um pouco aquilo que eram as dúvidas, e não sei quanto tempo tenho, mas não quero também roubar tempo ao presidente Daniel Faddur. Se depois posso fazer uma dica final, agradeço. Então, muito obrigado. Espero de não ter... Doutora De Simone, aqui ninguém restringe o tempo de ninguém. Não, certo, o senhor tem informação para dar aí sobre as questões gerais que havíamos falado, ou também pode reservar para a segunda rodada, né? Não sei, né? Sim, perfeito. Não, muito obrigado. Não quero aborrecer com questões muito técnicas. Espero de ter sido claro com o meu português, que não, deu para entender mais ou menos. Cumprimente, parabéns pelo seu português. Quem dera nós pudéssemos falar como em italiano como o senhor fala em português. Mas eu sei que o doutor fala bem italiano, então não fala isso para mim, que eu sei seu segredo. Vamos ouvir então, doutora. Daí tem uma segunda rodada, nós vamos aprofundar outros temas. Vamos ouvir então o Tadoni, que é o presidente da NAT Italiana.